Olá, queridos despertos! Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o ego. Se você não assistiu ao vídeo da segunda passada, eu te aconselho a dar pausa aqui e voltar lá, porque esses vídeos desse mês, na segunda-feira, serão um aprofundamento um do outro, tá? Então, se você não assistiu o outro, para aqui, assiste lá, depois você volta para cá com calma, tranquilidade, com seu lápis, com seu papel. Porque a ideia que surgiu lá no grupo do WhatsApp foi das pessoas querendo entender quem é esse ego, é sobre isso que a gente vai falar, e aí é um conteúdo mais teórico mesmo, tá bom? Na segunda passada, só para dar uma recapitulada, a gente falou da mente física e de como ela se desmembra em 3 instâncias, segundo a psicanálise freudiana. Id, ego e superego. Resumindo, id, aquele que tudo quer, superego, aquele que nada pode, ego, uma força que existe para equilibrar essas outras 2 instâncias interiores. Hoje eu vou trazer mais algumas características e funções do ego e eu vou dar uma olhadinha aqui no resumo que eu fiz. Eu dei uma resumida, umas anotadas assim de tudo que eu quero conversar com você sobre o ego, tá? Primeira coisa que é a formação dessa estrutura egóica, ela se dá na primeira infância. Tem um professor meu do curso de constelação familiar que ele fala que nós nascemos de novo aos 2 anos, porque aos 2 anos começa a formação dessa estrutura egóica quando nós entramos num sistema de crenças com orientações, com sanções, com ordens, com proibições, etc., que vão gerar emoções que são introjetadas no subconsciente. Então, todas essas orientações, as regras, as ordens, faz isso, não faz aquilo, para com isso, não para com aquilo, isso tudo vai gerar uma carga energética, emocional, que vai sendo introjetada no inconsciente, no subconsciente, porque a criança não tem espaço psíquico para lidar com essas questões, né? Uma criança pequena, ela vai chorar, ela vai brigar, ela vai rolar no chão, mas ela não tem como elaborar isso que vai acontecer, né? Se alguém hoje, nós adultos, alguém chama a nossa atenção por algum motivo, a gente reflete sobre isso, a gente avalia, a gente conversa com uma pessoa. Parênteses, se você está na criança ferida, você vai brigar, vai chorar, vai rolar no chão. Fecha. Mas a gente já tem recursos internos, espaço interno para lidar com essas questões que a criança não tem. E aí esse ego vai surgir nesse momento como a função principal de mediar, integrar e harmonizar as constantes pulsões do id e as exigências e ameaças do superego. Então ele vai, olha só a função do ego, né, coitado, por isso que o ego sofre tanto. O ego é sofredor, né? A nossa mente que vive a serviço do ego, ela é sofredora. Porque ela tem que mediar, ela tem que integrar, ela tem que harmonizar e equilibrar tudo que o id quer, todas as pulsões que vêm dos desejos do id e tudo o que o superego, por sua vez, fica aqui exigindo, ameaçando, não pode, você quer isso, mas você não pode fazer isso, você quer isso, mas você não deve fazer isso, e o ego fica aqui no meio tentando equilibrar tudo. E ele tem 2 rotas de funções, assim, as funções que são essenciais e as que são mais complexas. As funções essenciais, elas são do consciente, funções do ego, percepção, memória, atenção, antecipação, pensamento, linguagem e comunicação, entre outros tantos que são várias tentativas de se adaptar ao mundo exterior. Então, olha só, né? Tudo isso é do ego, tudo isso é da consciência, que aqui a gente usa consciência com o mesmo significado de ego, de mente, tá? Tudo isso é do mundo da consciência. Por isso que quando a gente fala assim, expansão da consciência, a gente está expandindo esse ego, né?
Pode ser que o ego se expanda num nível de equilíbrio, que a gente chamou lá no vídeo anterior de ego-sintonia, mas ainda será ego, ainda será o eu, né? Que o Eckhart Tolle, lá no Poder do Silêncio, no Poder do Agora, ele chama do eu autocentrado. Todas essas são funções do ego: percepção, memória, atenção, antecipação, pensamento, linguagem e comunicação, entre outras funções que são todas tentativas da gente se adequar, se adaptar e se relacionar com esse mundo externo, porque a ideia do ego é que as coisas fiquem calmas e equilibradas entre o id e entre o superego, entre nossos desejos e entre as regras da coletividade. Tem funções do ego que são funções mais complexas e que são já do âmbito do inconsciente. Produção das angústias. Ele produz angústia para que eu perceba o que pode estar sendo um risco para a minha psique, para a minha identidade, para essa identidade do ego. E aí ele gera os mecanismos de defesa, que são outras funções complexas, né? Mecanismos de defesa, fenômenos de identificação e formação de símbolos. Outra função do ego é representação e estruturação da identidade do sujeito. Por isso, gente, que às vezes a gente tem tanta dificuldade de abrir mão de crenças de sabotadores, porque o ego criou isso como uma defesa lá não sabemos quando, lá atrás. E essa é a minha identidade. Então, se eu abro mão disso, eu fico sem forma. E o ego não dá conta de viver sem forma, só no ser, né? O ego também funciona com a função do princípio da realidade. Isso é bem bacana, olha só. Princípio de realidade. Conter e retardar a satisfação imediata do id e tolerar o desprazer da impossibilidade, para garantir a nossa sobrevivência psíquica a fim de evitar um colapso, um surto. Então, qual é o princípio da realidade? Ele existe, o ego vem para que a gente consiga conter e retardar a nossa satisfação imediata, porque o id quer satisfação imediata, é um menino, a criança pequenininha que eu quero, e enquanto você não entrega, ele tem que ser naquele momento, ele não fica satisfeito. Parênteses de novo, tem adultos vivendo nos domínios do id, fecha parênteses. E tolerar o desprazer da impossibilidade, tudo bem. Eu consigo esperar mais um pouco. Isso é viver usando o ego a nosso favor, a favor do nosso crescimento, a favor da aceitação das coisas que já são, né? A aceitação do que é. Eu consigo tolerar um pouco aquele desconforto de não ter o meu desejo atendido naquele momento, né? Complicado. Só um pouquinho, assiste de novo. Eu tento deixar da forma mais clara possível, mas às vezes são conteúdos novos e a gente precisa ir devagar, né? Então, só dando uma recapitulada, o ego surge na primeira infância, a partir do momento em que nós começamos a receber orientações, sanções, ordens, proibições, e para que a gente construa um ego forte e equilibrado, não um ego que manda, mas um ego equilibrado, é interessante que a gente tenha adultos competentes nesse processo das orientações, das sanções. A gente vê hoje muitos adolescentes e adultos vivendo no domínio do id, do eu quero tudo que eu faço tudo que eu quiser, ou então vivendo nos domínios do superego, se super massacrados por regras, é porque não houve um direcionamento equilibrado do adulto ali no meio. Ou porque essa pessoa ainda não despertou como nós estamos despertando para esses conhecimentos, porque mesmo que a gente não tenha tido um adulto competente para nos guiar nesse sentido da questão da psique, a gente pode correr atrás depois disso, né? Função do ego, mediar e harmonizar essas instâncias, né? Essas forças do id e do superego,
Tem as funções essenciais que são a nível consciente, que são em nível consciente e que são para que a gente consiga se relacionar com esse mundo externo, da memória, da atenção, da comunicação, da linguagem, enfim. E tem funções mais complexas que já são em nível inconsciente, que são especialmente os mecanismos de defesa sobre os quais nós vamos falar no próximo vídeo, tá bom? Na próxima segunda, então, eu anotei tanta coisa aqui, gente, tem tanta coisa, esse é meu caderninho de pensamento. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho dos mecanismos de defesa, é um assunto complexo, mas é um assunto que pode trazer clareza aí para os nossos processos diários, tá bom? Tarefa da Pocket Terapia: perceber quando eu estou no id, só querendo tudo do meu jeito, querendo que os meus desejos sejam satisfeitos o tempo todo, quando eu tô muito no superego, e o que o povo vai falar, e se o fulano achar isso de mim, e perceber que existe um equilíbrio nesse meio do caminho aí. Por aqui nós já percebemos que o ego não é um vilão, que ele pode ser útil para que a gente viva aqui nessa vida da consciência, né? É isso. Semana que vem a gente continua. Tchau, tchau.